Olá, pessoal, inimigos aí da aprendizagem. Estamos de volta e como nós estamos fazendo as nossas videoaulas ao vivo e muita gente está com algumas dificuldades de anotar ou de prestar atenção, porque vocês querem ouvir e escrever ao mesmo tempo, então a gente vai soltar algumas pílulas. Então a gente continua com as nossas aulas online, mas aos poucos eu vou soltando pílulas do assunto ou de alguns que eu vou citando na videoaula. Correto? A videoaula nossa, gente, está sendo assim bastante bacana, por quê? Porque nós estamos abrangendo várias outras áreas. Então, na aula que nós temos um tempo curto, a gente consegue fazer um resumo. E aqui na videoaula a gente está tentando trazer o máximo de informação possível. E um assunto que o pessoal procurou bastante depois que acabou a aula ao vivo é sobre o Erasmo de Roterdã, tá? Então nós vamos começar a falar sobre o Erasmo de Roterdã. Quem é esse cara, né? Na verdade ele chama Desidério Erasmo, né? Roterdã é a região da Holanda de onde ele vem. E o que a gente pode dizer, né, que apesar dele não ser um filósofo no sentido clássico da palavra, ele foi um pensador cujas ideias marcaram época, certo? E a gente vai conhecer um pouquinho desse Erasmo de Roterdã. Por que que a obra dele mudou o mundo? A gente vai ver isso daí, ok? Então fique conosco. Bom, e quem é esse cara que dominou aí basicamente o período de transição do humanismo ao classicismo, né? E se manteve aí no classicismo. Nós estamos falando do teólogo e humanista holandês, o Desidério Erasmo, conhecido como Erasmo de Roterdã, né? Foi considerado uma importante referência do movimento literário de seu tempo, gente. E correspondia-se com mais de 500 homens de destaques no mundo da política e do pensamento, que costumavam ainda, após tudo isso, pedir conselhos. Né? Ele nasceu, como a gente já havia dito, nas proximidades de Roterdã, na Holanda, teve uma ampla formação aí cultural, aplicou-se também aos estudos da língua latina, né, e do grego. Desse modo, gente, realizou traduções da Bíblia que revolucionou o mundo cristão. Porque olha só, ele descobriu erros e imprecisões na tradução latina, oficialmente aceita pela Igreja Católica. E o seu maior livro aí, o Elogio da Loucura, né? Mas ele teve assim várias outras obras publicadas, vários livros publicados, nos quais critica abertamente vários segmentos da sociedade, incluindo os clérigos, o próprio Papa, que deveria, segundo Erasmo, imitar Cristo na humildade, na pobreza, mas não o fazia. Pregava a volta do homem ao estado primitivo de interação com a natureza e a volta do cristianismo original. Ele afirmava que há duas formas de loucura que a gente vai ver na sequência. Fique ligado aí, hein? Erasmo dizia, que a loucura tem duas formas. A que conjuga a vaidade à cobiça, e que ele alude ironicamente, e a segunda é a da verdadeira religiosidade, que ele louva. Então ele desprezava muito a teologia elaborada nos mosteiros, porque ele acreditava, gente, que a verdadeira religiosidade emanava do coração e não da razão. Qualquer formalização dela, portanto, seria inútil, né? Então, são essas duas opções que ele entendia aí sobre a loucura. E agora vamos falar por que essa obra é tão importante, né? O Elogio da Loucura trata aí sobre o argumento de que são os desejos tolos e irracionais que fazem o mundo girar. O livro faz uma brilhante sátira de seu tempo, escrita em latim em 1509, publicada 2 anos depois, em forma de um discurso proferido pela loucura. A obra ridiculariza as instituições, os costumes, crenças e até os homens. Lógico, os acadêmicos, os soberanos, gente, e o Papa, não podemos esquecer disso. E por que essa obra aí mudou a humanidade, né? É simples na forma, na questão do estilo, da escrita, mas muito ousado no conteúdo. O livro, gente, influenciou diversos intelectuais de sua época, expressando uma importante tendência daquele tempo: combinar a fé e a razão, por exemplo. Embora não tenha formulado uma doutrina propriamente dita, é considerado de importância fundamental na reforma
protestante, apesar do autor ter se recusado a fazer parte dela. Isso mesmo, Lutero, né, tentou buscar o autor para fazer parte do protestantismo, mas ele não quis não. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre a obra e o autor, e até a próxima pílula. Tchau, tchau.